Aí, meu querido, que vai fazer a prova da Unimontes. Eu trouxe a questão aqui, esse vídeo vai ser um pouco mais curto que os outros, acho, de repente eu me empolgue, mas é que, na verdade, a Unimontes entra naquele seleto grupo de universidades que faz vestibulares, mas que não aprofunda muito a gramática, né? Então eu já fiz outros vídeos aqui, comentei um pouco, salvo a memória agora que me fuge, eu falei que a UniOeste no Paraná, uma universidade que cobra pouca gramática, a própria Unicamp em São Paulo cobra pouca gramática, e a Unimontes entra nesse grupo, tá? Então não é uma universidade que tenha assim, ó, muitos conteúdos gramaticais pra gente fazer vídeos, eu só trouxe duas questões aqui pra mostrar pra você o mais perto que ela chega de gramática e para não deixar a Unimontes fora do rolê, né? Pô, tô fazendo vários vídeos de várias universidades aí, vou deixar a Unimontes de fora. Não dá, o pessoal vai ficar bravo comigo. Então estou colocando aqui para você a nossa primeira questão pra gente trabalhar. Perceba, ele traz uma instrução ali, né? Leia o fragmento a seguir, extraído do texto tal, para responder a questão, ok? O fragmento é: não há uma resposta certa para essas questões e considero que a postura mais adequada nesse debate é fugir das dicotomias do sim e do não. A pergunta: considerando o trecho, assinale qual a alternativa correta. Tá em destaque o correto ali para a gente não confundir. O termo considero tem o mesmo sentido de estou certo de que. Perceba, não é uma questão gramatical, né? Ele não cobrou, ele poderia ter cobrado, por exemplo, de você a regência. Muita gente diria assim: estou certo que a postura mais adequada é tal, e o correto pela norma culta é estou certo de que. Ele nem cobrou isso, que poderia ser mais difícil. Se eu troco o considero que a postura mais adequada é por estou certo de que a postura mais adequada é o mesmo sentido? Não, né? Considero que está no nível do achismo, estou certo de que está no nível da certeza. Então não é a letra A. O termo certa tem o mesmo sentido da palavra possível. Não há uma resposta certa para essas questões. Não há uma resposta possível para essas questões. Percebam, quando eu digo que não há uma resposta certa, o meu intuito é dizer que não há uma única resposta correta. Não há como a gente definir o que é certo e o que é errado. Não significa que não há uma resposta possível, né? É no sentido de não há uma única resposta certa. Pode ser uma ou pode ser outra. Então não é o mesmo sentido do possível. C. A palavra não em não há encabeça a ideia de que só há respostas erradas. De novo, quando eu falo que não há uma resposta certa, eu não quero dizer que não há respostas certas. Nunca. Que todas são erradas. O que eu quero dizer, na verdade, é que não existe uma única, né? A palavra única está implícita ali no sentido, dentro do contexto que ele está falando. Então também não é a letra C a correta, e aí só pode ser a letra D, né? Já que temos apenas 4 alternativas nas provas da Unimontes. A expressão do sim e do não explicita o termo dicotomias. Percebam, ó, a postura mais adequada nesse debate é fugir das dicotomias, do sim e do não. Ele está explicando um pouco mais, em outras palavras, o que são dicotomias. Portanto, o do sim e do não, com certeza, está esclarecendo um pouco mais e explicitando o que é o termo dicotomias. Ele poderia ter cobrado aqui, ó, coisas dificílimas, né? O fugir das dicotomias do sim e do não, por exemplo, só para eu ilustrar para você, tem um debate gramatical fantástico, né? Porque quando eu falo fugir das dicotomias é um objeto indireto. Fugir do que das dicotomias. Quando eu falo do sim e do não, alguns gramáticos interpretariam como o restante do objeto indireto. Outros núcleos. Fugir da dicotomia, fugir do sim e do não. Só que a gramática, quando você tem um termo que explicita um pouco mais o anterior, isso é um aposto. Então seria uma excelente questão de prova aqui cobrar que do sim e do não é um aposto de dicotomias e não outros núcleos do objeto indireto. Viu como ficou muito mais complicado? Você deve estar assim em casa agora. Aposto, objeto indireto. Não vai cair nada disso na Unimontes. Uma prova mais gramatical aprofundaria. A Unimontes não vai aprofundar. Então esse é o meu intuito com esse vídeo. Como cai gramática na Unimontes de forma aprofundada, fica imaginando o cara que está lá agora na região que vai fazer a prova da Unimontes, né? Ou pode vir de qualquer lugar do Brasil para fazer, mas o cara que está estudando nos cursinhos lá próximos fazendo isso. O cara que está fazendo isso e estudando aulas e aulas de gramáticas e assim, ó, ininterruptas. Ah, professor, mas é que eu vou fazer também a UFU, Federal de Uberlândia, eu vou fazer a UERJ no Rio, eu vou fazer FUVEST, Unesp, então eu tenho que estudar gramática. Tá bom, mas imagina o cara que está estudando só para Unimontes, vendo aulas e aulas de gramática. Não faz sentido nenhum. Por isso que você tem que estudar como cai. Porque às vezes o como cai mostra para você que você não precisa aprofundar a gramática. E é isso que você tem que estar ligado, né? Se não, acontece isso aqui, ó. Cai uma questão dessas e o cara que estava lá em Minas Gerais, estudando, né, para fazer a Universidade de Montes Claros, para fazer a Unimontes,
Estudou um monte de gramática, crase, concordância, colocação pronominal, análise sintática e caiu isso aqui, ó. Questão difícil, no meu ver, essa. Constitui uma estratégia de progressão temática. Progressão temática a gente vê em aula para Enem. No meu curso Multiverso Linguagens tem aula de progressão temática. Não com essa abordagem, mas tem. Qual é a estratégia de progressão temática utilizada pelo autor desse texto? Alusão, metalinguagem, comparação ou metaforização. Primeiro vamos estudar isso, né? Porque se você vai para uma prova como a do Enem, essas 4 aí não são consideradas estratégias de progressão temática. Não tem nada a ver. Então, basicamente, o que eu tenho que ver no texto é qual dessas tem no texto. O que é uma alusão? Fazer alusão a alguma coisa é qualquer tipo de referência direta ou indireta. Ah, o Lauro estava estudando aqui, explicando o vestibular da Unimontes e ele fez uma alusão ao que os cursinhos fazem. Obrigar o cara a estudar num cronograma inteiro um monte de regra de gramática que não cai. Fiz uma alusão aos cursinhos. Deu, é qualquer tipo de referência. Metalinguagem a gente sabe o que é. É quando eu uso alguma coisa para me referir a essa própria coisa, né? Isso é metalinguagem. Comparação é quando compara, eu tenho que ter o conectivo, usar o como, usar o tal qual, usar o assim como, usar o que nem, mais coloquial, tem que ter um conectivo. E a metáfora é qualquer referência a um uso de linguagem figurada. Então qual é o recurso que ele usa? Quando você vai para o texto, você não encontra nenhuma das 4. Eu não coloquei todo o texto aqui, coloquei só um trecho, mas observa, ó. De fato, na base de todo o progresso que a nossa civilização tem experimentado, sempre encontramos o professor como personagem substituível no processo de produção e difusão do saber. Nas sociedades baseadas no conhecimento, é praticamente impossível encontrar alguém que de alguma forma não reconheça o valor desse profissional. No geral, professores que se tornam inesquecíveis são aqueles que marcam a vida dos seus alunos da sociedade como um todo o trabalho que realizam. Mas que ele está falando alguma coisa sobre professores. Importa esclarecer, contudo, que encantar não significa transformar a sala de aula ou os laboratórios num parque de diversões. Pelo contrário, encantar significa ajudar o aluno a pensar, a superar suas dificuldades, a dar um passeio à frente com uma concretização dos seus ideais. Então, para um pouquinho, né? Tá fazendo alusão a alguma coisa que tu perceba? Não. Percebeu alguma metalinguagem clara usando alguma coisa para se referir à própria coisa? Difícil, né? Comparação viu alguma? Não. Metaforização, palavra em sentido figurado? Não tem. Por que a resposta é a letra B? O que tem de metalinguagem? Olha o detalhe. Quando eu estou dando aula de metalinguagem, eu sempre, depois de dar os exemplos clássicos, né, que é poema falando sobre o próprio poema, crônica falando sobre a própria crônica, eu digo, cuidado, o dicionário é uma metalinguagem. Eu sempre dou esse exemplo na aula. Por quê? Porque eu estou usando palavras para explicar o significado de palavras. E o que ele está fazendo nesse texto? Explicando o significado de encantar. Quando ele fala encantar não significa isso, e ao longo de todo o texto ele vai explicando o que significa encantar, o processo que ele está usando é o de metalinguagem. Difícil pra caramba, uma metalinguagem muito específica, que dificilmente cairia num Enem, por exemplo, nesse formato. Mas observa, o fato de uma prova como a da Unimontes não cobrar gramática, significa que ela é uma prova fácil? Não. É uma prova que, estudando regra de acentuação, crase, emprego do hífen, vírgula, não vai preparar você para ser aprovado, mas estudando esses recursos que caem e o principal, como caem, vai te ajudar. Então agora que você vai sair desse vídeo e vai estudar para a prova do Unimontes, o que você vai fazer? Você vai baixar as provas anteriores e vai ver mais questões que sejam exemplo de como ela cai, cara. E essa é a síntese do troço. Não cai gramática decoreba na prova do Unimontes. O que cai e como cai? Eu vou atrás dessa prova para me preparar melhor. Espero que eu tenha te ajudado a se preparar melhor para essa prova. Valeu? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta, dá like, faz aquelas coisas que a gente sempre pede por aqui. Beleza? Te vejo na próxima!